E nós sabemos que os adolescentes nessa fase, eles têm muito uma necessidade de se sentirem aceitos, pertencentes àquele grupo. E ao mesmo tempo, quando isso às vezes não acontece, ele se sente excluído, vem um sentimento de frustração muito grande, né? E como que trabalhar com essa cultura do cancelamento, porque hoje às vezes qualquer fala ou qualquer post que você faz já é cancelado, né? E aí acabam gerando até situações de bullying, cyberbullying. Como trabalhar com tudo isso? Não é fácil, Não é né? fácil, Não com é fácil, certeza. porque as questões aparecem por todos os lados, né? Essa questão do pertencimento, todo mundo quer pertencer a algum lugar, né? A algum grupo. Isso na adolescência fica um pouco mais difícil, porque eu preciso encontrar quem são os meus pares primeiro. Né? Se vocês olham um grupo de adolescentes, você vê que tem adolescentes que têm diferentes desejos e eles vão se organizando com esses desejos, gostos e interesses. Então, nem sempre o aluno consegue, com facilidade, fazer parte de algum grupo. Mas, normalmente, ele faz de tudo para fazer parte de um grupo. E, quando ele faz isso, é um pouco aí que ele se perde, né? Porque ele deixa de ser ele mesmo para fazer parte daquele grupo. E a importância também de dizer, né, que as relações que nós temos que construir são relações saudáveis e não uma relação naquele grupo por ser de um grupo, né, mais popular da escola, né, ou por ser ou fazer algo que não é da minha natureza para fazer parte desse grupo. Isso não é saudável. Né? Então, a conversa também precisa ser muito ciente disso, né? Precisa trazer muita consciência para o aluno para os filhos e para os adolescentes dessa relação, né? Porque nós vemos adolescentes que ficam em grupos que eles nitidamente não pertencem, mas se mantêm ali para ter esse conforto, né? Essa sensação de pertencimento. Mas é fundamental colocar que não deve ser as coisas dessa natureza, né? De uma forma ah, imperativa, mais agressiva, porque nós vemos que alunos se submetem, né? Às vezes um adolescente se submete ao outro só para se manter naquele grupo. E isso não é saudável e é sempre importante retomar e resgatar. E os casos de bullying? O que mais tem aparecido? Quais são os principais conflitos que acabam acontecendo dentro ali da instituição? Tem Depois eu vou te perguntar fora também. O que acaba é, acontecendo fora e que acaba caindo, né, dentro ali é, do colo da instituição também para ajudar a resolver. dentro da instituição são as diferenças que incomodam. Né? O lidar com a diferença é difícil. Então, em algumas situações, se nós não cuidamos, pode se tornar, sim, uma situação de bullying, porque o outro não tem a empatia ou se queixa, né, de um colega. Um colega que pergunta demais, pode gera um incômodo para aqueles que são mais agitados, que não têm tanto foco na aprendizagem. Então, um colega que tenha muita dedicação pode até ser um ponto aí para começar uma discussão, né? Um conflito aí. Mas são situações que você vai identificando e trabalhando para não ter, né, maiores consequências, para não ter resultados ruins. Então, fazendo sempre essa intervenção de que o espaço é coletivo, o espaço é de todos, né? E temos que respeitar as diferenças. Esse é um ponto-chave, né? O respeito Sim. ao outro. Isso que evita e faz com que o bullying não aconteça. Cada um é um, se constitui de uma forma e eu não posso ficar julgando o outro o tempo todo, né? Dizendo, ele fala daquele jeito, ou ele faz daquele jeito, eu não gosto daquele jeito, né? E fora, assim, os conflitos que acabam acontecendo fora também da escola, acabam repercutindo na escola. E, na maioria, todos estão ali mais focados nos relacionamentos, né? Sem dúvida. E o que mais acontece são pelos conflitos ali nas redes sociais, né? Nos comentários, ou mesmo uma rede de comunicação
né? Você pega um WhatsApp e acontece fora da escola, mas isso repercute para dentro da escola. E são os relacionamentos, são as amizades que se rompem porque está mais próximo de uma pessoa do que de outra. Antes era um grupo, e aí alguém começa a ter mais confidências com o outro, já vira aí um problema no relacionamento do grupo, e aí chega, né, a desmanchar ali as amizades e as relações, e por pouca coisa, né? Não são normalmente por coisas muito sérias, mas que não são sérias para nós adultos, né? Para eles, a pouquinha coisa ali dá um imenso vazio, uma imensa dor, e aí é preciso gerir isso também dentro da escola.